Eu quero ver isso aqui porque o Igor 3K entrevistou, né, o Coppola. Vocês viram, reagir até e tal. Passou batido, assim. Entrevistou, o pessoal falou e tal. Só que ele contou bastidores disso, né? E eu, cara, tô curioso, porque, pô, é algo grandioso, né, velho? Quero saber como é que é o Coppola nos Netflix bastidores. trouxe o Arnold Schwarzenegger pro Brasil pra ele divulgar uma série que ele tem lá na plataforma, né? E aí eles entraram em contato com a gente pra gente ir no evento e tal. E na hora... Tu viu Megalópolis? Não, eu ainda não vi Megalópolis. Sinceramente. Eu mandei uma mensagem pro Miguel, eu lembro que eu tava na rua passeando com o meu cachorro. Eu falei, cara, a gente tem que ir nessa parada se a gente conseguir. O Léo mandou um áudio. Se a gente conseguir tirar uma foto com o Arnold Schwarzenegger, vale a pena a gente sair do interior do Rio Grande do Sul e ir até São Paulo pra gente fazer essa foto e falar pra ele que a gente é fã do cara, entendeu? É isso. O Léo mandou um áudio assim, Get to the chopper! E a gente... Get to the chopper! E aí eu comecei a falar com o Miguel, cara, a gente tem que ir. E eu ali com o pessoal da... Eu não lembro se era da assessoria ou se era da própria Netflix e tava falando, cara, mas assim, ó, a gente não consegue 2 minutos com esse cara, a gente não consegue 1 minuto, a gente não consegue um aperto de mão e uma foto e tal, vamos tentar. Não dá. Ele vem só, ele sobe no palco, ele desce do palco, ele vai embora dali e acabou. É só essa parada dele, não tem nenhum minuto desse cara disponível. E aí a gente acabou não indo pro evento, porque não tinha como a gente... Os gringos, em geral, assim, tempo é dinheiro de verdade, né? Com os caras lá. Então, dificilmente o cara vem e faz alguma parada assim, sem que isso esteja perfeitamente contratadinho, bonitinho, né? Só Bom, por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de trocar ideia 15 minutos com o Coppola. Eu vi. Tá ligado? Sim. Mas é isso, é 15 minutos, irmão. E 15 minutos... Assim... Não, e vocês viram, né? Quando o Coppola começou a se soltar um pouco, começou, vamos falar que o negócio já chegou, os seguranças já tiraram o microfone, já expulsaram o velho de lá praticamente. Nossa senhora. Foi abençoadão. Porque em geral, inclusive um salve pra galera da O2 Filmes aí, porque em geral, pra dar o O2 Play também, os caras ficam 5 minutos. É 5 minutos. Assim, o cara, ele fez, sei lá, 20 entrevistas de 5 minutos. E aí, porra, eu tive 15. E aí começou, o primeiro papo era, vai ter meia hora com o Coppola. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Coppola. Agora me bateu essa dúvida. Porque, tipo assim, quando tu vai entrevistar um cara ou conversar com um cara... Não, nesse caso foi total entrevista. São foi 15 entrevista, minutos. né? Quando é um cara, tipo assim, que tem um histórico do Coppola no cinema, que tá, sei lá, desde anos 50, 60 fazendo filme e é um dos caras mais relevantes do mercado, como é que pra ti, que vai fazer essas perguntas... Obrigado. Como é que tu chega lá? Porque não é fácil, né? Obrigado, Miguel. Ninguém tinha me perguntado isso ainda, tá? Legal. Cara, o que eu senti foi o seguinte, como é que funciona? Eu tinha 15 minutos com o Coppola e ele estava aqui por uma razão específica. Ele estava aqui para falar de Megalópolis. Propaganda de Megalópolis. Então, assim, eu posso acessar toda a história do Coppola, mas eu preciso lembrar que eu tenho 15 minutos e é para falar de Megalópolis. Então, assim, eu poderia cagar e não falar de Megalópolis? Poderia. Mas e da próxima vez que vier um cara foda? Será que eu vou ter a mesma... Vocês vão me considerar e me dar os... Assim, só... Aí ele foi gênio do marketing, né? Aí ele trabalhou em prol da empresa, né? Eu não pensaria isso, se o Coppola estivesse na minha frente, a propaganda é do Megalópolis, não, foda-se. Conta aí as histórias do Apocalipse Now, não sei o que. Foda-se Megalópolis. Mas ele pensou. 2 pessoas tiveram 15 minutos com Coppola aqui no Brasil, tá ligado? Assim, tete a tete. Então, então vamos falar de Megalópolis, não vamos ser babaca, né? Beleza, vamos fazer o combinado. Então, Okay. E assim, faz parte mesmo, porque assim, o Megalópolis, ele é, por si só, interessante, cara. É um filme, ele é financiado, e o cara vendeu parte dos próprios bens pra fazer, então ele por si só é interessante. A vinícola dele, né? Ele então, exatamente, por si só, e assim, eu assisti o filme antes, e ele tem um jeitão... Não entendeu nada, né? Esse filme é doido, né? Então, ele tem um jeitão, assim, pô, o cara cita Hamlet, tá ligado? Ele parece que tá vendo um filme, parece que tá no teatro. Tá ligado? Todo o jeitão dele, o exagero nas atuações. Beleza, enfim. E aí, então, a gente fala sobre Megalópolis, é o tema central da parada. Eu tenho que ver esse filme mesmo. Sobre um bagulho que ele mencionou no final do documentário Heart of Darkness. Pronto. Que ele fez aí foi foda. Como foi fazer o Apocalipse Now, que a mulher dele, na real, faz gravando como se fosse um making off, um backstage. Deles gravando Apocalipse Now, todas as merda que deram e tudo mais. E no final ele olha pra câmera e ele tava impressionado. A gente tava falando disso ontem aqui. Ele tava impressionado com a evolução que tava tendo nas câmeras. E ele disse que, um dia as pessoas Isso é interessante. vão fazer vídeo em casa.
E aí uma parada interessante é que eu perguntei pra ele, porra, mencionei isso daí, falei, pô, eu tô aqui como um veículo que vem da internet, então assim, tu não só tava certo, como foi muito além. O que será que vem depois e tal? E assim, o que eu senti é que ele nem lembrava que ele tinha falado. Essa pergunta foi muito boa. E esse final do Heart of Darkness é muito bom, né? Que ele fala da ascensão das câmeras caseiras, né? O Super 8, as câmeras de vídeo amador e tal. E é muito interessante, né? Porque o Coppola, ele é um cara que veio da nova Hollywood, né? Então ele tinha essa coisa do cinema autoral, né? De fazer um cinema que ia além das grandes produtoras, né? Só que ele acabou se tornando um cineasta, né? Que fez filmes, né? De grande bilheteria, né? Como o Apocalipse Now, Os Próprios Poderosos Chefão e tal. Então existe uma ambiguidade nisso aí, né? Mas desde lá ele tinha essa veia, né? De que qualquer pessoa pode ser autor, né? Só que aí ele fez um filme de 200 milhões de dólares, né? Não é qualquer pessoa que tem 200 milhões de dólares, né? Eu pensei, pô, esse brasileirinho tá botando coisa na minha boca. Mas assim, respondendo a tua pergunta, cara, eu tive total liberdade pra fazer as perguntas que eu queria, tá ligado? Eu fiz... Mas tu estudou, né? Eu estudei, eu pedi ajuda pra uns amigos, inclusive pro Rolandinho, que a gente trocou várias ideias sobre, que é muito fã do Coppola e tal. Então assim, pouco espaço... Pô, porque ele pediu ajuda pra mim, porra de Rolandinho? Pra falar, pra mencionar os filmes mais importantes, porque eu já tinha 15 minutos, entendeu? E no final, uma parada interessante que no final, eu sabia que ele curtia Curitiba, tá ligado? Ele gosta do Jaime Lerner, inclusive o César Catilina. Aí ele foi gênio. Esse é o nome do personagem principal, né? É inspirado num personagem histórico e também no... Tinha uma da Cidade Modelo também, né? No Jaime Lerner, que Ele empolgou muito o Coppola quando ele falou de Curitiba. Eu não sabia que o Coppola tinha essa fixação em Curitiba. Qual que é esse rolê, velho? O velho ficou muito empolgado em falar de Curitiba, velho. Que era arquiteto e que era prefeito de Curitiba, depois governador e tudo mais. E ele era muito fã. E o Coppola, no dia, uma curiosidade que ele era pra voltar pra Nova York e não voltou. Ele foi pra Curitiba. Caramba, Curitiba. Porque qual que é o hiperfoco dele em Curitiba? Se a gente tivesse mais tempo pra trocar uma ideia sobre Curitiba. Aí ele fez assim, pô... Eu já tava vendo a moça com a bengala dele. Aí ele olhou pra ela que assim e começou a falar sobre Curitiba. A moça com a bengala parou assim, voltou. E aí ele começou a falar um pouquinho, não sei o que, mas a outra produtora entende. E eu entendo, porque assim, horário, né? Sim, é aquilo que a gente tava falando antes Agenda. aqui. É tudo cronometradinho, bonitinho. O cara entrou na hora certa, saiu na hora certa, tudo certinho. Mas assim, ele começou a falar, não, Curitiba isso, Curitiba aquilo, Jaime Lerner e tal, legal, não sei o quê. Aí a mulher vai tirar os microfones. Aí ele termina a gravação com os caras tirando o microfone dele. Mano, ele assim, seria expulso praticamente. Eu digo isso porque, tipo assim, quando tu vai falar sobre um Coppola, tem várias vertentes, várias pessoas que vão se interessar porque ele tem pra falar. Tem o público comum, que conhece os filmes mais famosos do cara, conhece que ele é um cineasta famosíssimo, tem o cara mais cult, que vai ler sobre as obras dele, e já viu entrevista que ele deu, tem o cara hardcore, que vai em tudo que o cara já fez e tal. E às vezes, quando tu vai fazer essas perguntas, tu tem que dar um jeito de abraçar todo mundo, né? Então, um outro desafio é assim, cara, o que é que todo mundo vai perguntar, cara? Pô. E assim, você vai ver, e com todo respeito, eu entendo, porque assim, são vários veículos diferentes, estão em vários lugares diferentes, com vários públicos diferentes, mas assim, em geral, as perguntas são as mesmas, até nas coletivas e tal, que participam e tal. Então eu pensei, assim, vou estudar, vou pedir ajuda para uns amigos, pra eu conseguir construir um repertório aqui um pouco diferente, sabe? Vamos um pouco mais do lado humano, do que vem do futuro, o que ele acha de inteligência artificial e tudo mais. E aí... Eu acho que é por isso que podcast, por exemplo, é muito mais sobre conversa, né? Às vezes a gente fala, tipo, pô, agora a gente tá fazendo um podcast de RPG, tem um narrador. É o cara que dubla aí o Stallone, que dublou o Wolverine, agora no Deadpool. Ele é o cara que faz a narração do nosso episódio. Aí a gente fala, pô, quem sabe a gente não faz um episódio com o cara aqui? E o nosso assunto sempre é, mas não pode virar entrevista. Porque é diferente, quando tu chega numa... Mas o Coppola foi entrevista, né? Aí 15 minutos. Tanto que quando foi anunciado o Coppola, caralho, que ele anunciou como Flow, não, como Coppola no Flow, né? Só que aí ele botou embaixo, a primeira entrevista da história do Flow, né? Só que quando eu vi rápido, eu pensei que o Coppola ia lá e que ele conversar, 2 horas podcast, tá ligado? Caralho, o Coppola 2 horas no Flow Podcast. Como que vai ser isso, velho? Depois que eu fui ver que era entrevista. Numa junket dessas,
Tu não tem o papo fluido, né? Tu tem o tempo contadinho. Não é que nem aqui que atrasa o episódio porque a gente tava comendo hambúrguer e comendo batata frita. Entendeu? É diferente a parada, né? E aí, realmente, se tu não pensa as perguntas, tu acaba fazendo a mesma pergunta que todo mundo. E aí a gente tu cria... perde tempo. E daí tu cria aquele conteúdo que, tipo assim, cara, sabe aquele negócio que tu passa batido? Que todo veículo de comunicação tem, que é um cara falando com o outro e as perguntas... Tu meio que já sabe o que vai vir. E tu vê tal. no próprio cara que responde que ele já E não eu não sei aguenta. eu não sei se eu atingi todas, eu não sei se eu consegui, se eu fui totalmente eficiente, não. Eu tô dizendo que eu tentei, tá bom? Não, mas ó, Não. eu tô falando pela visão que eu tive de ter visto mais entrevistas dele. Ele falou com o Dario Nogara, a gente É gosta verdade. Você então me conta, como um cara que assistiu esse vídeo, eu imagino, com Coppola, que eu fiz. muito. Sim, Abi. Sim. Posso dar nota pra gente? Não, eu queria saber assim. Isso Nota que eu no tô falando. Letterboxd. Deu pra. Você ouviu respostas diferentes ali? Então. Eu também senti que ele meio que responde o que ele tá afim, tá ligado? Não, então, ele tem isso. E aí, o que eu quero dizer é, o Coppola é um velho, né, cara? E velho, ele tá de saco cheio, né? Perfeito. E eu acho que, pelo menos, quando ele te respondeu, ele tava interessado no que ele tava falando, entendeu? Eu acho que é um avanço. Entendi. Porque eu vi muita gente perguntando coisa pra ele que, porra, o cara tava pensando no que ele ia comer no almoço, tá ligado? Pô, eu vou dizer uma coisa. O coitado do véu, né, mano? O coitado do véu passar por isso, né? Ele podia não se submeter a isso na idade dele, né? Ter que dar entrevista pra podcast no Brasil, 20 programas diferentes, 5 minutos, e falar com subcelebridade, mas não. Ele tá se submetendo a isso pelo sonho dele, né? De fazer esse filme maluco, né? Não, a Coitado. gente brasileiro... Podia estar, né, numa praça, né? Na fila da lotérica, né? Jogando o jogo do bicho, mas não, ele tá lá. A gente gosta Coitado. de ver o Brasil dando certo, né? Então agora, por exemplo, principalmente fora daqui. Então agora tem um filme brasileiro que provavelmente vai concorrer ao Oscar. Talvez seja a nossa grande oportunidade, desde Cidade de Deus, de ganhar uma premiação. Cara, já começa um clima de Copa do Mundo. Então, quando tem alguma entrevista e o cara pergunta algo relacionado ao Brasil e aquela pessoa responde, dá pra ver que ela conhece algo. Puta, é legal pra quem tá assistindo. legal, né? Brasil Mentioned, né? É tipo aqueles vídeos, Ó, pessoal o, do Brasil, Prime Video. o brasileiro aí, quando o gringo fala do Brasil, né? A gente tem essa tragédia na nossa marca, né? Não pode ver o gringo falando do Brasil, que já fica com ele brilhando. Faz isso no YouTube, que eles Dito isso, é legal pra caralho ver aqueles vídeos do Martin Scorsese falando bem dos filmes do Glauber Rocha. pegam, tipo, o elenco de The Boys provando doce brasileiro. Comendo brigadeiro. É legal, cara. Não tem o que fazer. A gente quer saber a reação Ah, mas isso aí é pessoal, entendeu? A polícia. gente quer saber a opinião do cara sobre Curitiba, sobre o Rio de Janeiro. E o não sei Bruninho, o quê. funk do Bruninho. Do Bruno Mars. Não, Entendeu? ali É foi isso aí, horrível. pô. Ali foi horrível. Todo mundo Não. conhece. Ali não, esse funk do Bruninho aí foi horrível. Não vem defender isso aí não, pelo amor de Deus. Apresentar Aí filme já é fake demais. news. E aí eu fui. E aí é o Bruninho Mars, meu irmão. Ah, mas assim, ó, E é da hora, né? E essa tendência acho que começou no YouTube, tá? Porque o que tem de vídeo de tipo gringa ouvindo música brasileira pela primeira vez. Pior que tem um cara. Eu ia falar, eu ia zoar. Mas tem um cara que eu gosto dele, que ele é dos Estados Unidos, ele gosta de rap. Aí tem os vídeos dele reagindo às letras do Racionais, do Facção Central. Eu acho ele legal. Mas, dito isso, vamos parar com essa porra aí de ficar dando docinho pra americano, gringo que fica vendo coisa do Brasil, e o brasileiro fica, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, não, chega. Chega, tá bom, né? Às vezes é legal, mas... Ó o Greg, né? O Greg ali devia estar acabado no Greg, né? Enfim, é isso.